Chamo agora o senhor Samuel Rodrigues, do Movimento Nacional de População de Rua do Paraná. Então, mudaram o seu estado aqui no meu papel. Porque eu sou paranaense, senhor ministro. Então fale pelo Paraná e por Minas, pronto. Bom demais. Legal. Boa tarde a todos. Ilustríssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, senhoras e senhores, boa tarde. Senhor ministro, me sinto feliz e honrado por estar e por estarmos nesse Supremo Tribunal Federal, representando e falando por um coletivo de centenas de milhares de pessoas que hoje irão novamente dormir nas ruas por ausência de políticas públicas de moradia e por estar fora do mercado de trabalho, com os vínculos familiares rompidos e a saúde comprometida física e mentalmente. O Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População de Rua, da UFMG, nos mostra e vai nos mostrar aqui números que vêm crescendo vertiginosamente e ainda aponta subnotificação nos números de pessoas em situação de rua cadastrado no CAD Único, que é o nosso maior banco de dados sobre população de rua do governo federal. Ministros, senhoras e senhores, não quero ser trágico, mas no Brasil assistimos há décadas toda a sorte de violência e violação de direitos cometidos contra a população de rua. Não bastasse a discriminação, o preconceito social e os estigmas relacionados a esse segmento populacional, ao longo dos últimos anos, em todo o território nacional, o que se viu, o que se ouviu e o que nós assistimos foram chacinas, envenenamentos, espancamentos, pessoas incendiadas, mulheres estupradas, crianças arrancadas de suas mães, muitas vezes com a anuência do Estado, como nos conta o Centro Estadual de Defesa de Direitos Humanos de Minas Gerais em seus relatórios. Em contrapartida, o Estado brasileiro pouco ou nada fez, tanto na apuração quanto na reparação de tais danos. Dizer que o Estado brasileiro, senhor ministro, destina recursos insuficientes para a superação de vida nas ruas. Dizer que as estruturas e estratégias de atendimento em saúde, educação, previdência, cultura, esporte e mesmo o censo demográfico do IBGE são políticas pensadas, elaboradas e executadas com a população domiciliada. Dizer que nos territórios as forças de segurança estão muito mais a serviço do capital do que do cumprimento de preceito fundamental e, como tal, agem repelindo e reprimindo toda a população de rua dos principais centros urbanos. Com isso, resta a essa parcela da população os parcos recursos de serviço das políticas de assistência social e de saúde destinadas a cuidar do povo na rua. E o cuidado na rua, por vezes, promove cidadania e dignidade, mas nada de superação da situação de rua, e sim a cronicidade e a afirmação de um território por meio de malocas, barracas, viadutos e marquises, que, além de adoecer o indivíduo, adoece os profissionais que trabalham na ponta, quer seja na saúde ou na assistência. Sim, senhor ministro, dirão alguns gestores, mas o consultório de rua passa lá, mas a abordagem social passa lá. Digo, senhor ministro, como braço do Estado, apenas eles e a polícia passam lá. Gostaria de afirmar, senhor ministro, que após anos de trabalho coletivo, de debate com a população de rua, com organizações não governamentais e mesmo com órgãos de governo por meio de conselhos, comitês, comissões, conferências, é que acreditamos e defendemos uma política intersetorial para esse grupo. Porém, destacamos aqui ser prioridade uma política habitacional como porta de reentrada dessa população na sociedade como nós a concebemos. Aprendemos nos intercâmbios realizados entre o Estado brasileiro e a União Europeia e com iniciativas brasileiras que, a médio prazo, uma política habitacional onera muito menos os cofres públicos do que a atual política com suas ações de assistência e de saúde nos territórios. Porém, qual seja a decisão do Estado brasileiro sobre como enfrentar o fenômeno da população de rua, é imprescindível termos um orçamento definido como um preceito fundamental. Não sei, senhor ministro, qual o orçamento para atender uma pessoa na rua, mas certamente o recurso destinado pelo Estado brasileiro é muito pouco e este pouco não chega a todos e também não chega todo dia. Precisamos olhar de fora para dentro, lá da rua para dentro do Ministério do Planejamento e para as planilhas dos técnicos do Ministério da Fazenda. Corrigir essa desigualdade e fazer refletir na economia do país os resultados de não deixar ninguém para trás é algo que devemos perseguir. Por fim, peço aos senhores ministros e ministras desse STF que, ao julgarem essa DPF, atentem para os avanços nas legislações já existentes